hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love changes everything. Brings you glory, brings you shame. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you.
E a Thelma, ele é filho, também tem 3 filhas. Depois tem a Fabiana e o Marcos. Ela é a filha mais nova do Carlinhos. Eles têm 2 filhas, então são os 3 casais, 8 netas, tá aí as netas aí, ó. Tadinhas aí. Só tem mulher, só 8 netas. Então eles é que vão prestar essa homenagem, vieram para prestar essa homenagem de amor, de gratidão para com o Totonho e para com a Venâncio. Né? Depois, quando acabar a Eucaristia, na hora da comunhão, aí a paróquia vai prestar homenagem também para o Totonho e a Venâncio. Nós vamos começar cantando. Eduardo dá o sentido do canto de entrada e a gente vai cantar o canto. Vamos cantar o canto de entrada. Bendita és tu, Maria. A Igreja Católica adora Maria. Venera, adora, não venera. E temos que realmente venerar Maria, porque
foi por ela que veio ao mundo nosso Deus Salvador. Aqui diz que Maria acreditou numa voz do anjo, acreditou numa anúncio, foi anunciada a ela uma boa notícia e acreditou. Por isso ela é bem-aventurada. E nós vamos cantar nesse sentido também, né? Para nós também é anunciado uma boa notícia. E podemos ser chamados de bem-aventurados também, se acreditarmos nesta boa notícia. Então vamos, em pé, começar essa celebração. Agora eu vos convido a entrar nessa celebração realmente, a louvar ao Senhor por esse acontecimento. Celebrar é dar graças a Deus porque com os nossos próprios olhos nós estamos vendo que o Senhor tem atuado na vida do Totó e da Dona Venância, da família, e tem atuado nas nossas vidas. Quantas vezes nós paramos para pensar nisso, que o Senhor tem atuado na nossa vida? Tem feito um plano de salvação da nossa vida, e através de acontecimentos torna-se mais visível ainda esse plano de salvação. Com o acontecimento dos 60 anos de casamento do Totó e da Dona Venância. Hoje nós estamos celebrando aqui, meus irmãos, algo incomum. Nós não vemos mais isto em nenhum lugar. Porque as pessoas com certeza já baniram Deus da vida. Já não acreditam mais nessa manifestação de Deus na vida. Por isso não são capazes às vezes de realmente aceitar a esposa, o esposo. Então estamos celebrando algo incomum. Algo que está fora da inteligência desta geração. Estamos celebrando talvez algo que é sobrenatural. Porque só com a graça de Deus realmente, só com esse Espírito Santo, que pessoas podem conviver junto.
sem este Espírito Santo, sem esta manifestação de Deus, sem esse dizer sim, como Maria disse, na vida de um casal, realmente hoje é impossível viver isto. E hoje, nesta celebração, faz vivo um sacramento. E nós sabemos o que é sacramento. Sacramento é um sinal visível do invisível. Isso é a definição de sacramento. É você vendo, você acredita que Deus está no acontecimento. Então hoje vocês são sacramentos, Antônio e Dona Venância. Hoje são sacramentos. Que estão demonstrando, estão mostrando para as pessoas, para nós que estamos aqui, para aqueles que convivem com vocês, que realmente Deus existe. E que essa união conjugal é possível de durar 60, mais do que isso. Mais do que isso. Então por isso que eu vos convido realmente a celebrar esses 60 anos de casado. A exultar. Hoje não há motivo para tristeza. A exultar. E acima de tudo, pedir pelas nossas próprias vidas também, nós como casados. Estamos aqui também para renovar nossos votos também do nosso casamento. Por que não? Por que não? Estamos aqui para isso também. Olhando no sacramento, o sinal visível do invisível que está acontecendo com o casal, celebrar a nossa renovação também. Os convido então a realmente escutar tudo o que escutar, a participar de tudo o que vai acontecer aqui. Que é graça de Deus estarmos aqui presentes hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Estamos aqui reunidos, irmãos, para celebrar as bodas matrimoniais de Totonho e Venância. Que Deus nos ilumine com a sua luz, nos inspire sentimentos de júbilo e gratidão, para que possamos entrar nessa celebração com o coração puro e as nossas mãos limpas. Vamos reconhecer que somos pecadores e pedirmos perdão. Senhor Jesus, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai que nos perdoa, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Um hino de louvor, de bendição, de agradecimentos, vamos cantar o Glória. Glória a Deus no alto do céu, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Nós te louvamos, te glorificamos, nós te adoramos, te damos graças.
Deus eterno e todo-poderoso, vós enviastes ao mundo vosso Filho Jesus Cristo, nas bodas de Caná, a pedido da Virgem Maria, ele transformou a água em vinho para a felicidade de um casal. Olhai com bondade, Pai Santo, estes vossos filhos, Totonho e Venância, que hoje voltam à vossa presença para celebrar os 60 anos do seu matrimônio, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Bom, agora eu convido também a vocês, a todos, a ouvir essa primeira proclamação que vai ser proclamada, que realmente vem nos falar do amor, da caridade, da humildade que nós temos que ter, né? Desse amor, não esse amor egoísta, desse amor, se você fizer o que eu faço, eu te amo, se eu não fizer, eu não te amo. E vem falar também desse perdão que nós temos que ter um para com o outro. Nós temos esse exemplo claro desse casal que está aqui hoje, né? Que realmente existe o perdão, que tem que existir o perdão somente num casal. Essa leitura também é para os filhos, para todos, né? Todas, realmente nós temos que abrir nossos corações para ouvir. Que essa palavra não é apenas para o casal, mas é para todos, né? Que temos que ter realmente essa caridade, essa humildade, né? Fazer realmente a vontade de Deus. Por isso vamos ouvir. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 21. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda sabedoria, ensinai e admoestai uns aos outros, e em ação de graças a Deus, entoe vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai. Vós, mulheres, submetei-vos aos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis com mau humor. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não se desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos responder agora então com esse Salmo 127, que fala: se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se realmente nós não tivermos o Senhor como o Senhor da nossa vida, como aquele que dirige tudo, como aquele que pode mudar todas as nossas angústias, nossos sofrimentos, em vão nós fazemos as coisas. Se nós não temos o Senhor como aquele que realmente nos impulsiona, nos leva realmente a viver o amor, nós podemos fazer força na nossa vida inteira, nós não vamos conseguir viver. O canto fala: em vão vos levantais antes da aurora, o descanso retardais para conseguir o pão. Deus o dá a seus amigos enquanto dorme. Para aquele que realmente escuta o que o Senhor quer, fala nos acontecimentos. Para aquele que tem o Senhor como único da vida.
o Senhor concede tudo. Nós sabemos o Salmo 22, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Então vos convido realmente a isto, a entoar esse canto, a ver que o Senhor tem feito coisas muito maravilhosas em nossa vida. Vamos cantar então. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Em vão os levantais antes da aurora, o descanso que dareis para conseguir pão. Deus dá aos seus amigos enquanto dormem. Deus dá aos seus amigos enquanto dormem. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Do Senhor são os filhos, são como flechas nas mãos de um guerreiro. Feliz o homem que tem cheia a sua chapa, não temerá quando chegarem seus inimigos. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Agora vamos escutar a boa nova do Senhor, o Evangelho. E essa palavra realmente é para todos, mas cai sob medida para o Santo Antônio da Venâncio. Fala de um homem prudente, um homem sensato. E quando começou a construir sua casa, construiu sobre a rocha. Sensato, prudente. Vieram as chuvas, as enxurradas, sopraram contra os ventos, mas não conseguiu que a casa caísse. Meus irmãos, o casamento, o matrimônio
tem que ser feito assim. Tanto o esposo como a esposa tem que ser prudente. Construir, edificar o seu matrimônio na rocha. Porque nós sabemos, quem é casado aqui sabe, muitos são os acontecimentos que fazem com que nós percamos a paciência, percamos a nossa calma. Muitos são os acontecimentos que o mundo aí fora nos coloca para que nós rejeitemos a nossa esposa, rejeitemos o nosso esposo. Por isso que eu vos convido também a ser como esse casal, a serem prudentes. Nós que somos casados e aqueles que vão casar-se, a construir realmente o seu matrimônio sobre a rocha. E quem é essa rocha? É Cristo. Aquele que constrói o seu matrimônio com Cristo. E Cristo vive no matrimônio, pode vir o que for. Pode vir o que for. Nada pode abalar esse casamento cristão. Então é motivo de ação de graças para você. Porque aconteceu isso. E imagino que muitas foram as tribulações que vocês passaram no decorrer de 60 anos. Mas, pela prudência, pela sabedoria que vocês tiveram para conduzir o matrimônio até hoje, nós também podemos falar como o anjo falou a Maria: você é bem-aventurada. Vocês são bem-aventurados por isso também. Então vos convido realmente a escutar esta boa nova, a pegar para nós, quando o Senhor vai proclamar, a pegar para nós essa palavra. Nós que estamos casados aqui, que somos casados, e que muitas vezes já pensamos em largar tudo, em separar e mandar tudo para as favas. Eu vos convido a voltarmos às origens, a ter realmente Jesus como aquele que pode alicerçar o nosso casamento. Então escutemos, aclamemos o Evangelho com muita alegria, porque nós temos exemplo da sabedoria que o Senhor concede a quem quer. O casal está aí. Vamos ficar de pé e aclamar o Evangelho. Os ventos jamais poderão derrubá-la, diz o Senhor. Aleluia, 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 Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho escrito por Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve estas minhas palavras
mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aconteceu que, ao terminar Jesus estas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós. Fazer a cerimônia, eu vou dizer uma palavra, depois o Padre Paulo também, se quiser falar uma palavra, vai dizer para nós. Nós escutávamos aí o próprio Cristo dizendo, da pessoa sábia, a pessoa inteligente, a pessoa prudente, aquele que constrói a sua casa na rocha, fazendo um bom alicerce. Não podem vir os anos, as tempestades, as enxurradas, e a casa fica de pé, porque foi bem construída, bem edificada. Se a pessoa sábia, inteligente, o insensato, aquele que faz a casa ao rés do chão, passam os anos, as tempestades, e a casa acaba caindo, porque foi mal construída. Casa que foi construída há 60 anos atrás, foi a casa do Totonho e da Venância. Casa bem construída, né? Bem alicerçada, por isso que está de pé. Que é a pessoa que constrói bem? É aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Ouve, guarda dentro do coração e a vive na vida. Pode passar os anos, as tempestades, as crises, os pecados, as alegrias, as tristezas, a casa está de pé. Porque foi bem edificada. A pessoa escutou a palavra de Deus e praticou na vida. Essa é a função da palavra. Ela tem que se tornar carne, ela tem que acontecer, ela tem que se realizar na vida da gente. O que você escuta com o ouvido, você vive na vida. E entre essas palavras que a pessoa tem que praticar, vou destacar uma ou outra que foi vivida pelo Totonho, pela Venâncio, Toninho, a Lourdinha e para tanta gente que está aqui. A primeira palavra que a pessoa sábia pratica, vive, é aquilo que diz Paulo: suportai-vos uns aos outros. No caso de um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, perdoai também vocês. Essa palavra é maravilhosa, o perdão. Hoje está tão difícil, porque existem poucos cristãos. Só os cristãos é que sabem perdoar e pedir perdão. Essa palavra foi vivida de uma maneira profunda pelo Totonho, pela Venância. Às vezes um não perdão explícito, mas um perdão implícito, com carinho, com gesto, com delicadezas. Essa palavra perdão, num casal, tem que ser vivida na vida toda. Não tem ninguém perfeito, ninguém. Só Cristo é que não teve pecado. Todos nós temos pecados, imperfeições, debilidades, limitações. Todos nós. E a mulher, como é cristã, como eu acredito que a Venância foi cristã, ela perdoa todo o pecado que o marido faz. Não tem pecado que não pode ser perdoado. Todos os pecados, Cristo nos perdoou todos os pecados, e o cristão é aquele que tem o Espírito de Cristo, a vida de Cristo dentro da vida dele. Então a esposa sabe perdoar o marido, as imperfeições, os pecados. E perdoar é esquecer o passado, é não tocar mais no passado. Acabou o passado. Isso é a maravilha do perdão de Deus para conosco e do perdão do esposo para com a esposa e vice-versa. Deus, quando nos perdoa, um coração contrito, arrependido, não existe mais o passado. Não seremos julgados pelo passado.
quando a pessoa se arrepende, pede perdão. E quantas vezes a Venância não teve que perdoar o Totó? Quantas vezes, né, Venância? E perdoou. Quantas vezes também o Totó não teve que perdoar a Venância? Não tem ninguém perfeito. Isso é a maravilha do perdão. Mas por que tem que ter dentro de um lar, dentro de uma casa? Olha, é maravilhoso quando o marido sabe dizer para a esposa: olha, eu errei, eu pequei, você me perdoe. Está perdoado. Ou a mulher falar para o marido: olha, eu errei, eu pequei, você me perdoe. Está perdoado. Perdão é que solidifica, que constrói o casamento. Perdão mútuo entre os dois. Por que tem que ter o perdão? Quando não há o perdão, entra a frieza, entra o gelo, entra o ressentimento, entra a mágoa, entra o ódio e a separação. E a casa cai. E quando a casa cai, diz o próprio Cristo, é grande a ruína quando a casa cai. E que em Minas o povo é mais religioso, né, do que o nosso povo lá pro lado de São Paulo, interior. Mas lá, não sei, o Padre Paulo deve saber que lá a média de casamento você faz 10, 8 se largam. Por isso que eu faço poucos, cada vez eu vou fazer menos. E vai largar mesmo? Por que se largam? Porque não tem uma vivência cristã, não tem uma escuta da palavra de Deus, não tem o sacramento da penitência, não tem a Eucaristia. O homem é fraco. Casou, já possui a mulher, cessa o desejo de possuí-la, parece uma outra pessoa aí, começa a se engraçar com a pessoa, e se não tem Cristo, vai se agarrar onde? Nas forças nossas? Nossa carne é fraca. Por isso que veio Cristo, para fortalecer a nossa carne, a nossa vida. Você construir a sua casa na rocha, e essa casa não cai. Então a ruína é muito grande, quando uma casa cai. Os filhos ficam sem o seu ninho, sem o aconchego, sem a figura do pai, sem a figura da mãe, que vai formar a personalidade deles. Por isso que Jesus fala, a ruína é grande, e vocês souberam se perdoar, um ao outro, a vida toda, vivendo no perdão. Que maravilha, 60 anos juntos de perdão, esquecendo o que passou, não tocando mais no passado. Outra palavra que diz Paulo: mas acima de tudo, revestivos da caridade, revestivos do amor, um para com o outro. Não o amor de novela, que é fajuto, não o amor de moda de viola, isso aí tudo é fajuto. Isso é amor do mundo, que às vezes nós começamos a viver na nossa vida, esse amor do mundo que não tem de nada de cristão, nada de cristão. Qual que é o amor do mundo? Aquilo que o Eduardo dizia agora há pouco. Eu te amo, mas você tem que fazer tudo o que eu quero. O dia que você não fizer, eu não te amo mais. O dia que você pecar, eu não te amo mais. Isso é um amor egoísta, um amor compensação, um amor que existe resposta do outro. Te amo, você tem que andar assim, assim, assim. O dia que você pisou fora, acabou. Porque não era o amor cristão, o amor verdadeiro, o amor profundo. Mas o que é o amor cristão do casamento? É o amor ágape, o amor que transcende para o outro, o amor que passa para o outro. Eu te amo porque eu te amo, do jeito que você é, com os seus pecados, com as suas imperfeições, eu te amo. Isso é o amor cristão? O amor que carrega os pecados do outro, sem julgá-lo, sem condená-lo. Eu te amo porque eu te amo, porque Cristo está dentro de mim, e Ele que está amando em mim, a você. Isso é o amor cristão. Isso é que tem que ter na vida nossa, porque é difícil ter esse amor que não é uma coisa estática, né? Amor não é um negócio parado, o amor é dinâmico. Amor entre um casal, eu percebo que o amor do Totonho para a Venância cresceu muito mais da Venância para o Totonho. O amor é dinâmico, tem que estar sempre crescendo de um para com o outro, sempre. Passa de um amor carnal para um amor espiritual, até um amor cristão, um amor maduro, um amor adulto, que tem que estar criando ritos para o amor no casal. Se não cria ritos, acaba esfriando, acaba acabando. Por isso, Totonhas que namora até hoje a Venância, pelo menos eu vejo ele
preparando os remedinhos para ela, pegando uma água, levando. Mas isso é que faz a vida, esse carinho de um para com o outro, esse amor de um para com o outro. A venância, mesma coisa. Isso é a beleza da vida. Isso é que faz a vida. O marido se dedicando, fazendo tudo o que a esposa quer, a esposa fazendo tudo o que o marido quer, para que haja essa alegria, essa paz dentro da casa, esse amor dentro da casa, um morrendo para o outro, um carregando os pecados do outro. Esse amor eu vivia, eu conheço o doutor, eu vim aqui na casa do doutor, acho que faz uns 30 anos, não é agora não. Eu vim aqui já com muitas vezes, sempre venho, quando eu quero descansar um pouco, eu venho para cá. A gente vê isso daí. Nunca vi uma indelicadeza de um para com o outro, nunca vi um criticar o outro, nunca vi um ficar irado com o outro. Irmãos, isso é a maravilha do amor da pessoa que constrói a casa na rocha, colocando Cristo como a luz, como a pedra angular da vida, do casamento. Eles procuraram viver neste amor. Por isso que quem ama, tem isso daqui iluminado, ó. Tem a cruz iluminada. Não a cruz de madeira, de metal, de gesso. Quando o Totonho casou, ele levou para dentro da casa dele uma cruz, a Venância. Quando a Venância casou, levou para dentro da casa dela uma cruz, que era o Totonho. Mas isso não é para a pessoa ficar triste. Porque sem a cruz ninguém se salva. A cruz é o leito do amor de Deus, a árvore da vida. É na cruz que resplandece a face de Deus. Mas que cruz é essa? Não. A cruz dos defeitos do Totonho, durante a vida toda, a Venância olhava e via na cruz, nele, a presença de Deus, a presença de Cristo. Tudo aquilo que no outro nos destrói, nos mata e que a gente não gosta, isso é a cruz. Os defeitos do marido, as imperfeições do marido, é a cruz da mulher, para ela abraçar, carregar até o fim da vida. A cruz, vice-versa, de um para com o outro, não tem ninguém perfeito. Não sei se vocês entendem isso aí, não tem ninguém perfeito. Então o que é a cruz? É aquilo no outro que você não gosta, no marido que você não gosta, ou na esposa que você não gosta, que quando namorava era uma maravilha. Né, William? Quando está namorando é tudo bonito. Pois quando casa, a pessoa casa com ideal, bonito, vou casar com esse marido, uxa, que tão bonito, vou casar com aquela mulher, moça, tão bonita. Isso é o ideal. Quando cai no real, aí muda de figura. Que quando casa é que vai aparecer os defeitos de um, os defeitos do outro, as imperfeições de um do outro. E que maravilha quando a pessoa aceita e ama e abraça.